coronavírus se tornou uma pandemia e um dos países mais afetados foi a Itália, sendo o segundo país mais atingido e se assemelhando muito ao epicentro do novo vírus, que foi a China. Um veranense, o Bernardo Costella, ele esteve recentemente morando na Itália por conta de ser jogador de futsal e recentemente voltou ao Brasil e se encontra atualmente aqui em Veranópolis, na sua residência, em quarentena, mas sem nenhum sintomas do vírus. Por conta disso, a reportagem da Estúdio entrou em contato com o Bernardo para conversarmos e sabermos um pouco mais sobre como ele se encontra e qual era a situação na Itália. A primeira pergunta que fizemos a ele foi para entender um pouco mais de onde e qual era o local que ele estava lá na Itália e também como estava a situação, até porque ele é jogador de futsal, né? E todas as atividades foram paralisadas. Bom, eu estava na região do Vêneto, na cidade de Belluno, e todas as atividades esportivas já tinham sido paralisadas há mais ou menos umas 2 semanas devido ao coronavírus. Belluno estava entre uma das cidades que eram zona de risco, zona vermelha. Outra questão que perguntamos para o Bernardo foi o medo e o pânico que as pessoas provavelmente desenvolveram nesse sistema de quarentena. Perguntamos para ele então como era antes da quarentena lá na Itália e como as pessoas agiram depois que ela foi decretada. Até umas 2 semanas atrás a situação estava aparentemente tranquila e foi se agravando no decorrer dos dias, só piorando, até que foi decretado a quarentena. Aí ficou um terror, né? Porque os mercados se esvaziaram, nas farmácias álcool gel, máscara, era coisa que não existia mais, acredito que não só na minha cidade, mas em toda a Itália. E um clima de terror, porque nas ruas eram praticamente desertas e só saíam mesmo com necessidade, por exemplo, essenciais de alimento, remédio. Outra pergunta que fizemos para o Bernardo foi como foi essa volta dele, porque os voos de certa forma eram restritos e por que ele decidiu voltar, enfim, como foi essa volta dele, esse retorno para a Aerobrasil. A volta foi extremamente complicada. No primeiro aeroporto em Veneza, todos os voos estavam praticamente cancelados, exceto 2. E para sair da Itália era preciso de um motivo específico e comprovado, por exemplo, saúde ou trabalho, ou como eu voltar para casa. E então eu saí da Itália, fui para a Alemanha. Da Alemanha a situação estava praticamente igual, muita gente de máscara no aeroporto, praticamente todas as pessoas que encontrava estavam de máscara. Então eu embarquei da Alemanha, de Frankfurt, para São Paulo. E São Paulo eu pensei que ia ter algum tipo de controle de pessoas vindo da Europa, porém nenhum tipo, não me pararam em nenhum lugar, nenhum momento no aeroporto, sabe, nenhum controle. Outra questão que fizemos para o Bernardo é como ele está se sentindo no momento, até porque ele está enfrentando uma quarentena e também entender o porquê ele realizou essa quarentena, sendo que ele não sente nenhum dos sintomas da doença. Agora estou aqui em quarentena, que me aconselharam quando saí de lá ficar ao menos 15 dias e não tenho nenhum sintoma, nada aparentemente. Eu estou de quarentena em uma casa, não sozinho, estou com o meu irmão, porque ele veio me buscar no aeroporto, então foi o único contato que eu tive. E até então a gente está isolado numa casa, sem contato de ninguém realmente. Ninguém, quando eu cheguei aqui, me orientou para fazer isso. Mas não é nem por mim, mas pela minha família, pelos meus amigos, pela saúde deles. Acredito que 15 dias é uma boa precaução, cuidado nunca é demais. Para
finalizar a nossa conversa, pedimos para que o Bernardo nos deixasse um recado, um alarme para você que está nos assistindo, pois ele vem de uma realidade que, de certa forma, é muito mais alarmante e que o coronavírus é muito mais presente. Por isso, confira o recado do Bernardo para todos nós veranenses e brasileiros, de uma forma geral, sobre o coronavírus e os seus perigos. Queria deixar um recado para as pessoas nesse momento que é importante não perdermos a calma, porque não serve para nada ir para o mercado ou para a farmácia e comprar tudo que vem pela frente. O mais importante é seguir as recomendações do Ministério da Saúde e, ao invés de perder tempo comentando ou espalhando notícias que às vezes nem verídicas são, percam esse tempo com cuidados, com higiene e tudo mais, que nesse momento é essencial. Agradecemos ao Bernardo Costella pelo seu relato e se você gostaria de receber mais informações sobre o coronavírus, entre no nosso site estudio.fm.br ou acesse os nossos canais e receba notícias atualizadas sobre o assunto. Com imagens e reportagem de Michele Pertile para Rádio Estúdio e Estúdio TV.